Salmo de número 8, ele faz parte do primeiro livro dos 5 que compõem o livro de Salmos. Ele tem como seu autor o salmista Davi. Logo de cara, podemos trazer uma curiosidade desses salmos, porque o núcleo desses salmos é simplesmente os seres humanos, algo raro nas Escrituras. Porém, mesmo nesse enfoque dos seres humanos, o salmista Davi ele começa a falar e a transmitir de uma maneira que nós podemos ver que o núcleo é o ser humano, porém ele fala para a glória de Deus. Por isso que poderíamos dar um título a esses salmos como Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Na mesma hora, de forma imediata, nos faz recordar os salmos do Gênesis 1, falando sobre a criação de Deus. O salmista Davi, ele começa a falar no verso 3, quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que te o visite. Contudo, pouco menor fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então, ele começa a lembrar, pouco fizeste, é criação. Por esses salmos, a gente pode dividir ele em 4 partes. A primeira em adoração a Deus. A segunda, as crianças adorando a Deus. O terceiro é falando sobre a criação do homem, glorificando a Deus. E o quarto, adorando ao nome do Senhor, nosso Deus. Como fala o verso 9, o Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Porém, podemos notar outra curiosidade que envolve esses salmos no hebraico, no original, na fala original, quando fala no verso 5, pouco menor fizeste que os anjos, dá-se a entender no original, fizeste, ou então pouco faltou para lhe fazer igual a Deus. Os dois sentidos, tanto menor que os anjos, como pouco menor lhe fizeste para chegar a Deus, como o escritor de Hebreus ele fala, ele utiliza a parte em hebraico, não o grego, que quando fez a Septuaginta acabou traduzindo dessa maneira, mas no grego, no hebraico, acaba demonstrando verdadeiramente o sentido, colocando assim o ser humano como uma obra-prima da criação, como todos nós bem sabemos. Porém, Deus deu tanta honraria e fez o homem como a coroa da criação, que chega a expressar isso, que pouco lhe faltou para lhe fazer igual a Deus. Que, como bem sabemos, Deus fez o homem em sua imagem e semelhança. Então Deus colocou toda aquela perfeição no ser humano. E o salmista Davi, ele reconhece sobre isso. Jesus aproveitou no Novo Testamento, também falou sobre essa questão. Sobre a questão de juízes, sobre a questão de anjos, trazendo assim no hebraico. Mas esse Salmos número 8, ele traz isso para nós, traz esse pensamento de adoração a Deus, de observarmos toda a sua obra, com toda a maravilha que ele criou. E mesmo assim, temos o nosso coração disposto a adorar o nosso Deus, a glorificá-lo pelas suas obras. E ainda o salmista Davi diz mais, no verso 6, que colocou tudo sobre o domínio do homem. Muitos acabam pensando e tem essa possibilidade de ser uma profecia da salmista Davi falando do homem e ser uma profecia para Cristo, que tudo está sob o seu domínio. Porque verdadeiramente na criação tudo foi dado a Adão para ele cuidar. Mas a partir do momento que adentrou o pecado no mundo, e como bem sabemos lá no monte da tentação, o diabo disse, isso tudo me foi dado. No momento que o pecado entrou no mundo e que Adão ele acabou comendo daquele fruto, acabou concedendo a oportunidade de Satanás tomar conta. Mas são outras histórias. Mas aí, o salmista Davi deixa claro que Deus deu ao homem domínio de tudo, de tudo. Olha a honraria. Além de ser um ser mais perfeito da criação, que Deus coroou, que Deus disse, olha, fazemos sobre a nossa imagem e semelhança. Os outros Deus fazia, e haja, e aconteça. Mas com o homem ele parou e disse, com a Trindade, fazemos. Então a obra-prima da criação. E colocou tudo para ele governar, para ele cuidar. Então o salmista Davi, ele coloca um ser humano como núcleo, mas glorificando a Deus. Ele diz que Deus criou um homem, um pouco menor que os anjos, ou então faltou um pouco para ser igual a Deus, em termos simbólicos.
começa a dizer que tudo está sob seu domínio, que tudo foi lhe dado, mas no versículo 9 ele diz que a glória é para quem? É para Deus. Quão admirável é o nome de Deus, porque se isso foi concedido a um homem, foi concedido por alguém, e esse alguém é Deus. Então o salmista Davi colocou o homem como núcleo desses salmos, mas o enfoque principal é glorificar a Deus. A Deus.